Este programa conta com o financiamento da União Europeia. Muito boa noite, caros consumidores. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Defesa do Consumidor. É sempre um enorme prazer estar aqui semanalmente, trazendo temas de grande pertinência à volta da causa defesa do consumidor. Para o programa de hoje, acompanhe a mais um episódio do microprograma Informação Jurídica, apresentado pela jurista Ineida Lopes, a reposição da rúbrica O Gato Comeu a Lei com a jurista Eva Caldeira Marques, ela que vai esclarecer aos consumidores sobre qual deverá ser o prazo de garantia dos bens não consumíveis e, por fim, temas de atualidade com o presidente do Conselho da Direção da ADECO. Quais são os direitos de uma pessoa presa ilegalmente? Saiba a resposta com a jurista Ineida Lopes no microprograma Informação Jurídica. Uma pessoa pode ser considerada privada ilegalmente da sua liberdade por várias circunstâncias, várias situações. A pessoa pode ter sido detida fora de flagrante delito sem o competente mandato judicial. A pessoa pode ter sido decretada prisão preventiva sem que tenham sido respeitados todos os requisitos para que a prisão preventiva fosse decretada e por aí vai. Portanto, em situações em que a pessoa possa ser considerada presa ilegalmente. E se assim acontecer, que direitos assistem a essa pessoa nesta condição? Essa pessoa terá de, por intermédio de um advogado oficioso, portanto, do Estado, numa situação em que a pessoa tem insuficiência económica, ou se não, um advogado constituído pela mesma pessoa, já que a pessoa detém os meios financeiros para constituir um advogado. Então, por intermédio dele, faz-se um requerimento pedindo um habeas corpus. Com que finalidade? Para que seja decretada a imediata soltura da pessoa que se encontra presa ilegalmente. E ainda, quem estiver nesta situação pode ainda peticionar direitos, isto é, uma indemnização contra o Estado por ter sido privado ilegalmente da sua liberdade, que é um bem jurídico constitucionalmente protegido que não pode ser coartado, suprimido a ninguém, senão nas condições exigíveis por lei. Ultimamente, a ADECO tem recebido inúmeras reclamações de consumidores sobre estabelecimentos comerciais que não têm respeitado o prazo de garantia para produtos não consumíveis. Dado a pertinência, vamos repor no nosso programa a rúbrica O Gato Comeu a Lei com a jurista Eva Caldeira Marques sobre o real prazo de garantia desses bens. Hoje vamos falar dos prazos de garantia. O consumidor final, assim o diz a Lei de Defesa do Consumidor, tem direito à garantia de 1 ano pelos bens móveis, incluindo eletrónicos, e a garantia de 5 anos pelos bens imóveis. Portanto, em comprando um computador, um telemóvel, você deverá ter a garantia de 1 ano pelo uso normal do seu equipamento, do seu produto. O uso normal será o uso que é dado rotineiramente, não é? Você normalmente chama, usa o seu telefone para as aplicações normais e de repente deixa de funcionar ou de funcionar normalmente. Então deverá ir, neste prazo de 1 ano, guarde o seu recibo, deverá ir ao estabelecimento onde comprou e pedir a sua devolução, reparação ou devolução do dinheiro.
Isto, infelizmente, nem sempre acontece. Relativamente aos imóveis, igualmente, em comprando um imóvel, tem 5 anos para pedir a reparação ou a devolução do seu dinheiro relativamente aos defeitos que não eram aparentes e que, entretanto, foram aparecendo. Note-se que há uma diferença entre o período de garantia. O produto deve estar coberto por 1 ano, se for bem imóvel, ou 5 anos de imóvel, mas a partir do momento que nós, consumidores, temos conhecimento que o produto tem um defeito, deveremos imediatamente comunicar ao vendedor. Imediatamente significa que temos 1 mês para comunicar ao vendedor a partir do momento que notamos o defeito no produto. Produto móvel, nós temos 1 mês para reclamar e pedir a devolução, reparação. Produto imóvel, nós temos 1 ano. Por exemplo, então, você compra a sua casa e, de repente, a casa começa a rachar-se. A partir do momento em que se começa a rachar, tem 1 ano para reclamar junto ao vendedor, junto aos tribunais, a reparação desse dano. Para terminar, deixamos um apelo a todos os consumidores cabo-verdianos. No ato da compra de qualquer bem não consumível, se o estabelecimento não lhe der o prazo de garantia estipulado por lei, não compre o produto. Caso isso aconteça, contacte a IGAI através do número 800-2008. A chamada é grátis. Finalizamos os temas do programa com temas de atualidade com o presidente do Conselho de Direção da ADECO, ele que vai analisar as incoerências do Estado de Cabo Verde e dos cidadãos. Fiquem atentos. Semanas atrás, falei sobre a confiança, a importância da confiança na sociedade e, em particular, das autoridades. Confiança pressupõe que, quando se compromete, se diz uma coisa, vai-se procurar cumprir. Não implica que as pessoas não falhem. Hoje quero abordar a questão da coerência, um problema grave na nossa sociedade. Coerência da parte do Estado, em particular, e do cidadão no geral. A Constituição da República determina que as associações de consumidores têm direito a apoio do Estado. A Lei de Defesa do Consumidor também obriga. Neste país existe apenas uma única associação para a defesa e proteção dos consumidores. Mas existe, neste ano, mais de 50 grupos de carnaval. O Estado alega dificuldades em sequer assumir os compromissos e as obrigações legais em relação a esta associação. E sabemos qual é a importância do consumo. Como é possível que para uma única associação de consumidores neste país, o Estado de Cabo Verde disponibilize uma verba para o funcionamento durante 1 ano inferior a um grupo de carnaval para desfilar durante 3 dias? Que país é que estamos? Que autoridades é que temos? Um outro aspecto que eu queria abordar, relativamente à coerência, é em relação a boa parte da população. Ninguém é obrigado a pertencer a uma associação. Seja ela sindicato, associação de consumidor ou outra associação. Mas quem não é sócio, quem acha que não deve pertencer a essa associação, por favor, tenha coerência. Não deve solicitar serviços dessa associação. É o ponto final de mais uma edição do programa Defesa do Consumidor. Acompanhe as atividades da ADECO através da Rádio Educativa, emitido todas as quintas-feiras às 11 da manhã, reposto aos domingos às 17 horas. Acompanhe-nos através da nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube e através do jornal Terra Nova na coluna A Vez do Consumidor, Vozes e Ecos.
É tudo por hoje. Temos encontro marcado no próximo programa. Muito boa noite. Este programa conta com o financiamento da União Europeia.